Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e na aula de matemática de hoje nós vamos falar sobre probabilidade e sobre os experimentos aleatórios. Mas vocês já ouviram falar sobre esses conceitos? Não? Então é o que nós vamos aprender na aula de hoje. Portanto, os objetivos desta aula serão compreender o conceito de evento aleatório e resolver problemas envolvendo conceitos iniciais de probabilidade. Mas vamos entender o que significa o conceito de probabilidade, o que é um evento aleatório e ainda vamos ver vários exemplos de eventos aleatórios. Vamos lá então. Probabilidade é um estudo, é uma área da matemática que estuda os experimentos que, mesmo realizados em situações, em condições bem parecidas, às vezes podem apresentar resultados que não são possíveis de prever, ok? Vocês vão ver que são situações bem práticas, bem comum do dia a dia de vocês, ok? Bom, por exemplo, um dado, né? Quando você tem um dado e quando você joga ele para o ar, você sabe dizer com certeza qual vai ser a face do dado que vai cair para cima? Você pode afirmar isso? Não, né? Você vai jogar e você vai repetir esse evento várias vezes e esse evento pode ser que dê o mesmo resultado todas as vezes que você jogar, mas pode ser que não. Pode ser que em cada vez que você jogou, você obteve um resultado, uma resposta diferente, não é mesmo? Então dá uma olhadinha aqui na tela e vejam todos os tipos de dados, né? O mais comum é esse, em forma de cubo com 6 faces. Então, para a aula de hoje, nós vamos trabalhar com algumas situações onde nós utilizamos um dado. E nós vamos utilizar esse dado aqui, que é o mais comum, que é o mais convencional, tudo bem? Então vamos lá, ó. Quando a gente joga um dado, eu posso ter vários números, né? Várias faces, né? Geralmente eu tenho uma quantidade ideal. Se eu estou trabalhando com um dado de 6 faces, então significa que cada face vai apresentar um resultado, ou seja, eu vou ter no máximo 6 resultados, certo? Então, quando eu falo probabilidade, é calcular a probabilidade de sair um determinado número, certo? Mas antes, nós temos que conhecer o número possível de resultados que esse dado pode nos fornecer. Olha só, pode ser que eu jogue esse dado, né, para cima e ele caia com a face 6 voltada para cima. Pode ser que a face seja 5, pode ser que a face seja 4, 3, 2, 1. Então, quantos resultados nós temos aqui no total? Nós temos 6 resultados no total. Então, eu sei que vai sair um desses 6 resultados, mas eu ainda não sei qual. Então, isso é probabilidade, né? É eu calcular a probabilidade de sair um determinado resultado, certo? O mesmo acontece com as moedas. Quantas faces tem uma moeda? Uma moeda tem 2 faces. Então, nós chamamos cada uma dessas faces de cara ou coroa. Olha lá, cara ou coroa. Então, quando a gente joga uma moeda para cima, né? Eu sei que um dos resultados vai ser cara ou coroa, mas eu não posso afirmar com certeza que vai ser cara ou coroa, né? É algo que eu não posso prever. Mas eu posso, por exemplo, calcular qual é a probabilidade de eu jogar essa moeda e sair cara e qual vai ser a probabilidade de eu jogar essa moeda e sair uma coroa, tá? Então eu tenho essas duas situações aqui, tá? Então,
Um dos resultados, né, como eu tenho dois resultados apenas, possíveis resultados aqui para essa moeda, eu posso dizer que cada probabilidade corresponde a uma mesma chance. Ou seja, como eu só tenho duas faces aqui, eu posso dizer que a probabilidade de sair uma cara é de 50% e a probabilidade de sair uma coroa também será de 50%, ok? Portanto, os experimentos aleatórios podem ser classificados como experimentos nos quais nós não somos capazes ou não são possíveis de serem previstos com o total de certeza, tá? Porque eles ocorrem ao acaso. Ou seja, mesmo a gente conhecendo todas as possíveis respostas que eu posso ter jogando uma moeda ou jogando um dado, eu não tenho certeza qual vai ser essa resposta, ok? Então, esses experimentos que eu não tenho certeza, eu chamo de experimento aleatório, ok? E o espaço amostral? Bom, nós vimos que o dado ele pode ter 6 respostas diferentes e vimos ainda que a moeda ela pode ter duas respostas diferentes, ou vai ser cara ou vai ser coroa. Portanto, o espaço amostral ele pode ser definido como um conjunto total de respostas que um determinado experimento aleatório pode ter. Por exemplo, quando eu jogo um dado, o fato de jogar o dado é um experimento aleatório. E o dado, nós sabemos que um dado convencional, ele pode nos fornecer 6 respostas diferentes, já que ele tem 6 faces. Portanto, todas essas respostas diferentes, todas essas 6 faces do dado, representam um espaço amostral, ou seja, o número de respostas possíveis que um determinado experimento aleatório pode nos fornecer, ok? Portanto, você notou que tanto no lançamento da moeda, quanto no lançamento do dado, mesmo que a gente conheça todos os possíveis resultados, nós não podemos saber com exatidão qual de fato será o resultado antes de executá-lo, tá? Logo, todas essas possíveis respostas formam um espaço amostral e cada subconjunto do espaço amostral nós chamamos de evento, ok? Então veja que interessante, nós dizemos que uma moeda ela é honesta se em um experimento aleatório as faces têm a mesma probabilidade de acontecer, ou seja, 50%. Caso contrário, a moeda será viciada, tá? Então, no caso da moeda, como ela só tem duas faces, o que vai acontecer? Eu posso dizer que cada face vai ter 50% de chance de aparecer em um determinado lançamento, ok? 50% de chance para cara, 50% de chance para coroa. Com o dado é a mesma coisa, só que o dado ele tem 6 faces. Então, neste caso, nós podemos dizer que as faces de cada dado têm a mesma probabilidade de ocorrer, né? Se elas apresentarem uma probabilidade de 1 para 6, de 1/6, ok? E 1/6, se nós fôssemos transformar isso em porcentagem, é equivalente a 16,66%. Caso contrário, caso todas as faces, caso as faces não tenham a mesma probabilidade, nós dizemos que se trata de um dado viciado, ok? Então vamos agora para o nosso praticando 1. No praticando 1, nós temos no quadro a seguir que estão os números de 1 a 30. E os números primos, eles estão destacados. Imagine que um desses 30 números será sorteado ao acaso. Então vamos lá. Para entendermos melhor esse exercício, é importante lembrarmos o conceito de número primo. O número primo é um número que pode ser divisível apenas por 1 e por ele mesmo, ok?
Nós temos apenas um número par que é primo, que é o número 2. E os números primos são esses que estão marcados aqui em amarelo. Na sequência, ele pede para você calcular quantos são os resultados possíveis. E em seguida, ele faz a seguinte pergunta: é mais provável ser sorteado o número par ou o número primo? Justifique a sua resposta. Então eu vou dar um tempinho para você resolver o praticando 1 e na sequência eu volto para a correção do exercício. Vamos lá? Pessoal, então corrigindo o nosso exercício, quantos são os resultados possíveis, tá? Então, olha só, vamos relembrar primeiro o conceito de número primo. O número primo é aquele número que é dividido apenas por um e por ele mesmo, tá?
E os números pares? Quais são os números pares? Os números pares são aqueles que são terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Ó, no começo do exercício, a professora até deu uma dica, né? A professora disse que o 2 é o único número que é par e é primo ao mesmo tempo, tá? Então aqui, ó, eu tenho que saber quem é par e quem é primo. O 2, ele é par e primo ao mesmo tempo, ok? Então vamos lá. Quantos são os resultados possíveis? Pessoal, eu tenho quantos resultados no total aqui? Quantos números no total? Eu tenho 30. 30 resultados possíveis, tá? Então, nesse caso, na letra A, era só contar o número de possibilidades, tá? Na sequência, ele pede assim, ó, é mais provável ser sorteado o número par ou o número primo? O que vocês acham? Então, veja, um número par é mais provável. Por quê? Porque eu tenho mais números pares do que números primos, tá? Eu tenho 15 números pares no quadro e 10 números primos. Então, a probabilidade de ser sorteado um número par é maior do que ser sorteado um número primo, tá? Então, veja aqui, ele não pediu para você calcular a probabilidade. Ele apenas pediu para você interpretar o exercício, tá bom? E para isso você precisa aprender, precisa entender o que significa um número primo e o que significa um número par, ok? Então vamos lá. No Praticando 2, veja, hoje André tem como atividade de casa de matemática analisar possíveis resultados envolvidos no lançamento de um dado. Face voltada para cima após o lançamento. Ajude André com essa análise, respondendo aos itens que seguem. Então veja, pode ocorrer a face com o número 5? Letra B, pode ocorrer a face com um número maior que 6? Letra C, é mais provável que ocorra a face com o número 6 ou número 1. Então, pessoal, leiam o exercício, interpretem direitinho, né? Lembra quais são as possibilidades de um dado e respondam as questões. Na sequência, eu volto para corrigir com vocês.
Vamos lá, pessoal. Então veja, na letra A, pode ocorrer a face com o número 5? Então veja, se o André pegar o dado, um dado convencional, em forma de cubo, com 6 lados, ele joga para cima, pode sair a face 5 voltada para cima? O que vocês acham? Pode? Né? Ó, a gente tem que pensar assim, quando a gente lança um dado, eu posso ter 6 possíveis resultados, não é mesmo? Pode ser que saia a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, não sei, só jogando para saber, não é mesmo? Então, se ele jogar, pode ocorrer a face 5? É claro que sim, né? Porque o 5, ele faz parte do espaço amostral do lançamento de um dado. Lembra o que é espaço amostral? Espaço amostral são todas as respostas possíveis, todos os resultados possíveis de um dado de experimento aleatório. Então, como o 5 faz parte desse espaço amostral, pode sim, pode ser que saia o número 5, ok? Na letra B, pode ocorrer face com um número maior que 6? Nesse caso, não. Como se trata de um dado convencional, em forma de cubo, com 6 faces, né? O máximo que ele pode ter é uma face até 6, certo? Como se tratam aqui de uma situação que tem que sair uma face maior que 6, então isto não será possível, porque ele só vai ter respostas de 1 até 6 e não maior que 6, tudo bem? Então vamos lá. Na letra C, olha só, é mais provável que ocorra a face com o número 6 ou o número 1. Pessoal, como eu só tenho uma única face 6 e uma única face 1, a probabilidade, né, se for um dado honesto, a probabilidade vai ser a mesma para todas as faces. Então, neste caso, ambas as faces, tanto a face 1 quanto a face 6, têm a mesma chance de ocorrer, ok? Então, vocês viram que foram perguntas teóricas, mas para ver se vocês realmente sabem aí, entenderam o conceito de espaço amostral e evento aleatório, ok? Então, nesta aula, nós falamos sobre a ideia, sobre o conceito de evento aleatório e falamos ainda sobre resolução de problemas envolvendo conceitos iniciais de probabilidade. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!